Mulheres da Bíblia, hoje com a história de Betseba. Apesar do seu pecado, foi perdoada. Vamos lá? Passado o período das chuvas, começa a temporada das guerras. Davi mandou Joabe e seus oficiais de exército israelita para que fossem atacar os seus inimigos. Mas Davi ficou em Jerusalém. Em uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Tem momentos em nossa vida que não podemos parar de guerrear, e muito menos achar que podemos descansar. Da onde estava, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Devemos tomar cuidado com o que estamos vendo com os nossos olhos. Imediatamente mandou seus servos descobrirem quem era aquela mulher e soube que era Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Há momentos em que a nossa vida curiosidade mata. Então, Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e o rei Davi teve relações com ela. Às vezes, o cargo que você tem não te livra de suas atitudes. Bem, Betseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois, passado algum tempo, descobriu que estava grávida e mandou um recado para Davi, avisando-o que seria pai. Toda ação tem uma reação. E Davi mandou então esta mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, esposo de Betseba, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quem tem juízo obedece. E quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Lembre-se, conselho é dado de graça por aqueles que te amam. Se não houvesse amor, nem pagando seria tão precioso este conselho, não é mesmo? Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora por muito tempo. Por que não foi para casa? E Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente da batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e dormir com minha mulher? Juro por tudo que é sagrado que nunca poderia fazer isso. E nessas horas que vimos a fidelidade de um servo para com o seu rei. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia. Amanhã eu o mando de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. A ideia de Davi era com que Urias voltasse para casa, mas infelizmente seus planos foram por água abaixo. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, o rei Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: põe Urias na linha de frente onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Tem momentos que o plano do homem acaba dando certo, porém lá na frente colherá os frutos deste plano. E assim começa outra etapa dessa história. Mulheres da Bíblia, a história de Betseba.
a mulher que mesmo pecando foi perdoada. Amém? Deus abençoe você que ficou até o final.